Salve, gente! Boa tarde! Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, começando mais uma edição do nosso programa Superação com a psicóloga clínica Elisângela Santa Rita e hoje com um tema excepcional. Aliás, como todos os programas, com temas excepcionais. Você sabe o que são crenças psicológicas e como elas influenciam sua vida? Pois é. Eu não sei, para falar a verdade, mas a psicóloga Elisângela Santa Rita está aqui e vai explicar para a gente. Elisângela, boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao programa Superação. Boa tarde, Gessan. Boa tarde a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos. Compartilhem, divulguem, se inscrevam no canal, né, Gessan? Isso. E hoje... vamos que vamos. Hoje, top demais, né? Como sempre. Hoje eu tenho um especialíssimo sobre crenças, né, Gessan? Verdade. Eu confesso que eu não sei muita coisa, não. Quer dizer, pelo menos que eu me lembre, né? Sim. Vamos lá, então. As crenças, todos nós funcionamos por crenças psicológicas. Já vi que às vezes as pessoas falam assim, eu não sei por que eu fiz isso. Às vezes a pessoa fala, não entendo por que eu ajo assim ou por que eu faço isso. Então, ela não entende porque ela não entende que tem uma crença psicológica que me leva para aquele comportamento. Então, as crenças são ideias sobre mim mesma, sobre o mundo e sobre os outros. É como se eu tivesse que montar regras para viver, né? E aí, é como se eu tivesse que montar uma imagem que me faça analisar as coisas. Então, por exemplo, se eu penso que o mundo é muito perigoso, eu vou tentar me proteger o tempo todo. Eu vou ser uma pessoa mais ansiosa. Por quê? Porque a minha crença é de que o mundo é muito perigoso. Então, eu tenho crenças sobre mim mesma, sobre o mundo, sobre o outro. Então, vamos dizer que a pessoa foi traída no relacionamento, aí ela fala que todo homem trai. É uma crença. Ou seja, eu generalizo, né? Ou, por exemplo, eu não fui muito boa em uma prova. Aí eu generalizo, eu falo, eu não sou boa o suficiente. Mas eu generalizo como se fosse uma característica minha e não que eu não fui boa naquela prova em si. E as crenças, elas são elaboradas através das interpretações que a gente faz sobre o que a gente vive. Então, vamos entender que algumas interpretações estão corretas, outras estão distorcidas. Lembra dos pensamentos não lógicos? A gente teve um programa que a gente falou sobre pensamentos. Então, a gente tem pensamentos que têm lógica, pensamentos que não têm lógica. Então, quando a gente está sofrendo muito, a gente pode estar sofrendo por causa de uma situação e mais ainda pela interpretação da situação. Então, o que acontece? A minha interpretação vai me gerar crenças. Mandar um beijo aqui para a Jéssica, que já colocou na TV, no YouTube, né, Jéssica? Um beijo para você. A Jéssica, a Lio Xavier também chegou aqui, dando boa tarde para a gente. Oi, Lio! Seja bem-vinda. Então, nós vamos desenvolvendo pressupostos, as crenças são pressupostos. Pressupostos sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo. Porque isso para o cérebro é econômico. Imagine se eu tiver que analisar toda hora uma situação como se fosse a primeira vez. Né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência amorosa ruim. Isso vai me gerar uma crença. Né? Eu tive uma experiência na escola de bullying. Isso vai me gerar uma crença sobre mim. Né? Então,
muitas pessoas têm crenças que foram geradas de processo de bullying. Crenças sobre si mesmas que elas carregam a vida inteira. Né? Eu pergunto para elas, mas você percebe que você não é mais a mesma pessoa de lá, de trás, né? Que aquilo já passou, mas na nossa cabeça aquilo não passou. E gerou uma crença. Então, que eu não sou boa o suficiente, né? Que eu sou digna, que eu não sou digna, por exemplo, de ser amada, né? Então, existem 3 tipos, a gente tem crenças centrais e crenças intermediárias. As crenças centrais são aquelas principais e as intermediárias são regras que a gente cria para viver. Né? Então, por exemplo, a gente tem crenças centrais, as disfuncionais, porque a gente tem crenças funcionais também, crenças que funcionam bem também. Mas a gente tem crenças disfuncionais de desamor, de desvalor e de desamparo. Certo? Então, são 3 características de crenças. Então, na crença de desamor, eu não acredito que eu sou digna de ser amada. E aí, o que acontece? A crença me leva para um comportamento que vai confirmar que eu não sou digna de ser amada. Você consegue imaginar, Jassan, como é que é isso? É um negócio estranho, né? Esquisito, no mínimo, né? Não é esquisito? Você tem a crença de que não é digna de ser amada. Aí você tem um comportamento de acordo com a crença que você não percebe, que faz com que o outro se desconecte de você, porque o comportamento é disfuncional. Se a minha crença é disfuncional, ela me leva para um comportamento disfuncional. E aí o outro desconecta de mim, e aí eu entendo o quê? Viu aí que eu não sou digna de ser amada? Viu? Na verdade, a maioria das pessoas não vão usar essa palavra especificamente, eu não sou digna. Elas vão usar, eu tenho um dedo podre para relacionamento, né? É como se fosse assim, eu não consigo ser amada num relacionamento ou amado. Eu estou sempre escolhendo errado, né? Elas não vão usar isso. Dá certo com todo mundo, menos comigo, né? Comigo, isso, exatamente. E aí, por exemplo, se eu penso que eu não sou digna de ser amada, inconscientemente eu vou ter um comportamento com o outro que vai me levar para uma confirmação dessa crença. Então, por exemplo, eu posso virar uma pessoa dependente emocional porque eu preciso de afeto e acho que não vou conseguir. E ficar, por exemplo, atrás ou ficar atrás demais de uma pessoa, grudar demais nela e ela se sentir muito invadida e dizer, ai, não quero mais esse relacionamento, não. Só que a pessoa não quis o relacionamento por causa do comportamento. Não é porque o outro não é digno de ser amado, porque digno de ser amado todo mundo é. Mas na minha cabeça, o que confirmou aí? Viu aí que eu não sou que as coisas para mim não dão certo no amor, que as pessoas não me amam? Aparece nesse formato. Então, o que acontece? Se eu não trabalho essas crenças, eu vou ficar repetindo situações disfuncionais na minha vida. Aí eu vou entender, por exemplo, nessa questão do amor, eu vou dizer, eu tenho um dedo podre, nada de bom acontece para mim. E eu não entendo qual é a dinâmica que está acontecendo ali psicologicamente, que eu, sem querer, estou produzindo aquilo. Desculpa, Elisângela, é como se a pessoa propriamente estivesse se sabotando. Exatamente. É um processo, isso gera um processo de autossabotagem. Né? Isso gera um processo de autossabotagem. Por quê? Porque eu vou ter comportamentos que vão me levar para aquilo que eu não quero. E de forma inconsciente. Então, para eu ter o que eu quero, eu tenho que ter crença funcional. Se eu não acreditar que eu sou digna de ser amada, que eu mereço melhor, que eu mereço um amor de verdade, eu vou ter mais probabilidade de não ter esse amor. E se eu penso que eu sou digna, que eu mereço,
e eu penso no tipo de amor que eu mereço, eu também vou ter comportamentos que vão me levar para isso. Entendeu? Uhum. Então, nesse sentido aí, quando você tem crença de desamor, você acredita que não é digno de ser amado, então realmente você vai ter comportamentos que vão te levar para esse processo. E aí vem outras crenças, que é de desvalor. Então eu me acho incapaz, impotente, incompetente nas crenças de desvalor. Eu não tenho valor suficiente. Então o que vai acontecer também? Eu vou ter comportamentos que vão me levar para uma demissão, que vão me levar para um não reconhecimento. Uma vez eu fui dar uma palestra com uma amiga minha para um grupo, a gente foi fazer um trabalho de grupo com palestra. E aí eu falei, ela é uma pessoa muito intelectualizada. Ela é professora, ela é muito estudiosa, eu admiro muito ela. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que é ela. E aí, o que aconteceu? Eu falei, você dá a introdução e eu faço o resto, tudo bem? Ela falou tudo. E ela fez uma introdução brilhante, porque eu tenho uma tendência a falar numa linguagem que seja o mais acessível possível para as pessoas. Então, eu acho que eu, de certa forma, tiro muito esse formato acadêmico quando eu vou falar para grupos ou aqui na rádio. Eu tenho uma linguagem diferente de se eu for falar num simpósio, numa faculdade, eu falo diferente. Mas ela é tão intelectualizada que ela fala intelectualizado mesmo. E eu acho isso, admiro muito ela. E ela falou toda aquela lindeza daquele discurso que me deixou no chulé, né? E depois eu fui falar. Só que é o que eu falei. Eu acho que essa acessibilidade faz as pessoas entenderem mais e conseguirem colocar em prática na sua vida aquilo que eu estou falando. Então eu prefiro manter esse discurso menos intelectualizado quando eu vou fazer ou aqui na rádio ou em outros grupos. E aí eu falei para. Aí ela fez aquele discurso lindo, depois eu trabalhei. E aí, no final, o que aconteceu? As pessoas. A gente abriu um pouco, as pessoas falaram e tal. E ela falou assim no final, depois, comigo: você percebeu que as pessoas só se dirigiam a você e que elas só reconheciam você ali? Porque a gente estava falando de crença, eu e ela. E eu falei, claro, porque a sua crença é de desvalor. Então, isso lhe leva para a desvalorização das pessoas em relação a você. Entende? Faz sentido, né? Confirma. Talvez as pessoas, não é que as pessoas não valorizaram, talvez até as pessoas acharam muito bonito, como eu acho lindo, eu adoro ouvir ela. Que discurso intelectualizado lindo. Mas talvez as pessoas conectaram mais comigo por eu trazer uma linguagem mais simples e que dá para você entender melhor. Mas não porque ela não é boa. Porque ela é muito boa, entende? Então, você vê que a interpretação é sempre a interpretação que vai me levar para a confirmação da minha crença. Sim, sim. Você está vendo aí que eu não tenho valor? Nem, ainda dá a chance para uma nova interpretação, que assim, tá vendo? Nem eu sendo tão intelectualizada, as pessoas não me valorizam. Nossa! Entende? Então, é isso, porque quando você vai falar com as pessoas que você não está no meio acadêmico, quando você fala de uma forma mais simples, o conceito é melhor absorvido, a pessoa consegue colocar mais em prática. Tem uma neurocientista que eu sigo, ela disse que fez formação em neurociência, e ela traz umas ideias interessantíssimas. Mas quando ela vai explicar, ela explica para a pessoa a técnica, e no final ela fala um palavrão, ela fala, bingo, puta que pariu. Aí eu digo, caramba, como é que fala um nome desse? No final da explicação. Então, assim, mas é o jeito dela. Talvez algumas pessoas conectem mais, talvez não, né? Mas o que acontece? Ela tem muitos seguidores, mesmo falando esse palavrão. Por que ela tem muitos seguidores?
Porque ela não tem crença de desvalor. Entende? É a grande diferença, né? A grande Talvez diferença. talvez o grande boom, né? Da trajetória dela, né? Maria do Carmo, beijo para você, querida. Obrigado, seja bem-vinda. Ah, colocou aqui Nevando Gessan. Acho que ela quis dizer Evanda Gessan. Boa tarde. Então tá bom. Para vocês que estão aí acompanhando a gente, vai compartilhando, vai dando aquele joinha para todo mundo aí ficar sabendo que você está acompanhando o programa Superação desta quinta-feira com a psicóloga Elisângela Santa Rita. Você sabe o que são crenças psicológicas e como elas influenciam sua vida? Vai compartilhando para geral, para todo mundo aí. Isso aí. E aí vem a crença. Aí, se eu me sinto sem valor, eu me sinto impotente. Se eu me sinto impotente, eu não vou agarrar algumas oportunidades. Concorda? Verdade. Então, eu não vou agarrar algumas oportunidades, então não vou ter muito sucesso na vida. Porque se eu me sinto impotente, eu não vou aceitar algumas coisas. Então, às vezes, surgem grandes oportunidades, e se eu tenho crença de desvalor, eu vou negar essas oportunidades. E depois, essa crença vai dizer assim para mim, viu aí que você não tem valor? Olha onde você está na vida. Porque não subiu os degraus da vida. A vida é como se fossem degraus que você vai subindo. Então, na de desvalor, eu fico no degrau. Quantas vezes eu atendi pessoas que faziam doutorado e não ganhavam dinheiro nenhum? Você acredita nisso? Já pensou? Como pode isso? Pessoas que passavam necessidade fazendo doutorado. Meu Deus. Então, o que acontece? Essa questão do desvalor vai fazer com que eu me coloque de um jeito que vai me desvalorizar. Eu mesma me desvalorizo e acho que é o outro que me desvaloriza. Aí a Maria do Carmo disse que tá até nevando lá. Aqui tá um calor. Na verdade, ela quis colocar, ela disse que errou o meu nome. Mas eu entendi que você queria colocar Evander Gessan, viu, do Carmo? Obrigado. Beijo para você também. Seja bem-vinda sempre, minha querida. Vamos compartilhando aí. Coisa boa. Esse bate-papo bacana, muito legal. Vai dando aquele joinha, ó. Vai encaminhando, vai compartilhando para as pessoas, porque o papo, como as quintas, né, que tem o programa Superação, são quintas especiais, maravilhosas, e essa não poderia ser diferente. E assim, dependendo as situações, e aí a gente está falando, né, não só do relacionamento amoroso, não só de trabalho, mas às vezes também pode acontecer com o próprio estudante na própria sala de aula, né? Aí chega para alguém e dizer, olha, essa prova está muito difícil, eu não vou passar. Por ironia do destino, ou de repente até por falta de capricho no estudo do aluno, vai que realmente ele não passe. Aí vai dizer, tá vendo? Eu não disse que eu não ia passar? Então, são em todas as esferas, né, Elisângela? Exatamente. É porque a gente acha que as pessoas não crescem na vida, que é por causa do país. Ou por causa da condição em que nasceram. Existem, sim, essas variáveis, claro, e elas são importantíssimas no contexto de cada um. Porém, eu não vou ficar naquele contexto se eu tiver uma crença funcional. Eu lembro que o meu professor, olha, eu fiz o FIBA, então eu peguei várias greves. Então, eu levei 10 anos de ação para me formar. Nossa! Eu tinha que trabalhar e lá você não tem como pegar todas as matérias todo semestre quando você trabalha. E ainda peguei 3 greves, enfim, teve vários processos na minha formação que foram grandes obstáculos e eu levei 10 anos. E aí, quando chegou no 9º ano, ou para o 10º, já estava bem perto de me formar, o meu professor disse assim, esqueçam isso de ganhar dinheiro com psicologia. Eu falei, como? Imagina! Você deve estar brincando. Está brincando comigo. Eu estou aqui há quase 10 anos, uma luta comunal para me formar. Você diz que eu não vou ganhar dinheiro com psicologia? Não, meu filho, eu vou dar. Eu pensando comigo, meu diálogo interno. Eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com isso aí. Eu vou dar um jeito de viver disso aí, que eu não vou fazer isso tudo
para morrer na praia, né? E eu dei um jeito de ganhar dinheiro com a psicologia, né? No sentido de que eu consigo hoje viver de psicologia e muitas pessoas fecharam o consultório, né? Muitas pessoas não suportaram o processo, porque todo mundo acha que por psicologia ser muito cara, que, tipo assim, quando elas calculam o valor, elas calculam o valor líquido, né? Tipo assim, a sessão é tanto, um paciente paga X por mês, no final você ganha tanto. Só que elas não sabem os valores que você paga para clinicar, que são altíssimos também. Então, eu levei 5 anos pagando para trabalhar. Nossa. Na clínica, né? Eu trabalhava em outro lugar e na clínica. E durante 5 anos na clínica, eu paguei literalmente para trabalhar. Mas qual era a minha crença? De que eu ia dar um jeito de ganhar dinheiro com aquilo e viver daquilo. Então, se eu tivesse outra crença, provavelmente eu teria desistido. Mas a minha crença era Colocava não. desculpa. Colocava desculpa na greve, né? Ih, tá tendo greve demais, então eu não vou conseguir não por conta da greve. Não, eu falava, pensava em desistir, mas não desistia, né? Um beijo Uhum. para a missionária Célia. E eu sou fãzaça dela também. E para toda a família dela aí. Família Kleber, Daniel, todo mundo aqui, ó. Todo Aí mundo aqui acompanhando. eles sempre falam, assistir vocês já são. Oh, que maravilha. Que Deus abençoe vocês também, tá? A Paty vem, viu? A Paty vem, acho que é mês que vem, no programa para falar do livro dela que ficou pronto, Gessan, o livro da Patrícia. Nossa, já estou curioso, viu? Já estou ansioso desde agora. Vai ter o lançamento do livro, que eu já até trouxe aqui, já falei sobre isso. Vai ter o lançamento do livro esse mês lá em Aracaju, que eles moram lá, e no mês que vem vai ser aqui em Salvador o lançamento. A gente vai divulgar. Então é isso. Coisa boa. A Paty tem crenças maravilhosas, de muito valor, né? Então, aí o que acontece? Um beijo para a Lil. Eu também, Lil, te admiro demais. A Lil trabalhou comigo, foi o meu primeiro trabalho. Era lá que eu trabalhava para pagar o consultório, viu? Era, olha aí, tá vendo? Você também é uma das responsáveis por essa grande profissional que é a Elisângela, viu, Lil? Tá vendo? Coisa boa, você contribuiu muito. Trabalhar com a Lil é maravilhoso. Aliás, todo mundo lá do Ion é maravilhoso. Um beijo para todo mundo do Ion, que foi um grande. Nunca vou esquecer e tenho contato com eles até hoje. Pessoas incríveis, maravilhosas. E ela fala aqui, ó, Elisângela é um exemplo de superação. Eu te admiro muito, não só como amiga, mas pela garra e por ajudar outros também. Coisa boa, né? Isso é maravilhoso quando a gente pode ajudar as pessoas. Pois é, mas a Lil estava lá me ajudando nesse processo todo, sem saber. Então, um beijo, viu? E eu também te admiro demais. E aí, o que que acontece? Se eu tenho uma crença, por exemplo, que eu tenho valor, que eu sou capaz, quando alguém me desvaloriza, eu não conecto com a pessoa. É como se fosse assim, sabe? Por exemplo, se a gente encontrar, começar a conhecer uma pessoa e ver que essa pessoa faz coisas ilícitas, a gente normalmente vai desconectar. Não, eu não quero andar com essa pessoa. Aí, ó, tá vendo aí? Ó, vou contar essa história, você vai rir muito. Teve um dia que eu fui lá, quando as pessoas entravam, eu era tão nova, do meu rosto, não era nova de idade, que eu não sou nova de idade, mas o meu rosto era de uma pessoa muito nova. Aí as pessoas meio que me olhavam assim, tipo, essa criança que vai me atender. Oh. E um dia eu estava tão cansada, porque eu trabalhava nos dois lugares, e era muito cansativo mesmo. E aí um dia teve um horário que o paciente não foi, eu tranquei a porta e deitei assim na mesa e cochilei. Meu Deus! E aí, o que aconteceu? Era o último paciente, ele não vinha, eu fiquei esperando dar um horário para sair, porque você tem que bater ponto.
E aí eu dormi lá. Quando eu acordei, me esqueceram lá, tava tudo trancado. Sério que isso aconteceu? Meu Deus! Sério, eu fiquei trancada lá. Eu acordei umas 6, mais ou menos, da tarde, mais ou menos. E já tava, ou 7, sei lá, e aí tava tudo trancado. Eu não sei se a Lil lembra disso. Eu sei que eu liguei pro porteiro. Falei, me salva aqui, que eu fiquei trancada. Eu cochilei aqui, eu ficava muito cansada nesse trabalho. E aí eu cochilei, o porteiro foi me salvar. Aí eu pensei, não, mas ó, na minha bolsa tem comida, tinha um lanche, aqui tem banheiro, qualquer coisa amanhã, eu espero até amanhã, bota o colchonete, lá no brincar com as crianças, bota o colchonete, durma amanhã, eu vou embora. Oh, meu Deus do céu, imagine o pânico, hein? Passou cada perrengue para você. Às vezes as pessoas falam, hoje tá tudo bem, mas não sabe a caminhada que foi, né? Foi uma caminhada extremamente difícil. Aí quando chega lá na frente, desculpa, quando chega lá na frente, que a pessoa vence, né? Tem uma boa casa, tem um bom carro, diz assim, nossa, mas fulano deu foi sorte, hein? Isso, exatamente. Mas ninguém sabe que não foi sorte, foi persistência. Quantas horas de sono sem conseguir dormir, quantas horas sem poder comer direito, quantas horas sem poder descansar, imagine. Vou fazer um dia o programa, vou contar a minha história de superação, que eu já contei a de Paty, vou contar um dia a minha. Acho que por inconscientemente eu coloquei o nome do programa, porque eu acho que a minha história também foi uma história de superação. Foi muito difícil. Eu era a última a sair, agora eu não lembro por que eu era a última a sair. Mas realmente eu era sempre a última a sair, aí me esqueceram. Lá. Eu tranquei a porta. Ai, meu Deus do céu. É isso. Essa questão interessante, nesse trabalho, as pessoas tinham uma valorização comigo. E por que elas tinham uma valorização comigo? Porque eu não tinha crença de desvalor, eu tinha crença de valor. Eu tinha crença de que ia dar certo, eu ia fazer dar certo de alguma forma. A minha crença era essa, vai dar certo de alguma forma, entendeu? Então, eu ia superando os obstáculos por causa dessa crença. Que eu tinha que fazer dar certo, que eu ia fazer dar certo. E essa é a crença que tem que nos acompanhar, porque se a gente for algum dia contar a sua história também, Gessan, que você está convidado a contar aqui a sua história, um dia de superação, eu tenho certeza que também foi difícil chegar onde você chegou. Não? Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Então, alguns nãos, alguns você não é capaz, alguns você não tem capacidade, e depois a surpresa, né? Deu certo. Mas se não fosse a persistência, né? Insistência em querer vencer, em querer fazer aquilo que gosta, ou pelo menos o que sonhava, aí era show de bola. Eu posso abrir um parêntese aqui rapidinho? Teve uma vez no interior que um colega meu teve que viajar, e era ele quem abria a rádio, né? E na época eu estava no início do meu sonho, não sabia a dimensão e onde eu iria chegar. Aí eu vou contar rapidinho, resumindo. Aí ele me pediu, você pode abrir a rádio para mim no sábado, que eu viajo na sexta de noite e só volto na segunda de manhã. Então, como eram essas rádios de alto-falante, né, do interior, aí você funciona a rádio para mim pelo menos o dia de sábado, de domingo não precisa. Aí tá, tudo bem. Aí, 2 dias antes, eu fui para lá com ele, e aí ele me mostrou tudo, como é que funciona, não sei o que e tal. E eu aí com aquela vontade, né, de dar certo, com aquela vontade de colocar minha voz no ar, porque até então era só pequenos trechos. Aí chegou o sábado, né? Para resumir, eu nem dormi a noite inteira. No sábado era para estar lá 7 horas da manhã, quando deu 5 horas da manhã, eu já estava na porta. Aí o porteiro, você dormiu aqui, foi? Eu disse, não, mas é para começar a trabalhar. Menina, ele abriu lá o estúdio e tal, comecei a trabalhar, e aí, naquele dia eu estava inspirado. Aí, toma-lhe mensagem, toma-lhe poesias, toma-lhe música, e lá vai. Aí, quando deu por volta de umas 10h30, aí, detalhe, né, o programa era de 7 da manhã até meio-dia. Aí, quando deu umas 10h30, tinha uma lanchonete assim, embaixo, no térreo. Aí, eu desci para fazer um lanche, né?
Aí tá eu lá lanchando e tal, aí chegou um vigilante, né? Ele também trabalhava como motoboy. E aí ele disse, ô rapaz, logo hoje, infelizmente, a rádio não tá funcionando, falando com o dono do balcão, né? Com o cara do balcão. Aí eu ouvi, eu digo, ué, como não tá? Eu tô aí desde 7 horas da manhã. Menina, eu terminei esse lanche correndo, subi pra rádio, quando eu chego lá, esqueci de ligar o aparelho que leva o som pra rua. Fez o programa todo e ninguém ouviu. Você tá vendo? Meu Deus do céu, incrível, incrível, incrível. Aí depois eu liguei, já não tinha mais graça, né? Depois de umas 10 e pouco eu liguei, fechou meio-dia. Mas essa foi um dos maiores micos que eu passei no rádio. Essa foi demais. Esse foi mesmo. Mas é isso, porque quando a gente fala de obstáculos, a gente está falando de obstáculos de vários tipos. Sim, sim. Né? Então, a gente está aprendendo a profissão, a gente está numa expectativa muito alta, muitas vezes ali. E a gente vai passando por todos esses processos para chegar. Então, assim, é o que você falou. Quando você vê que uma pessoa conseguiu o objetivo dela, entenda que foi um longo caminho para a maioria das pessoas, né? Lio tá dando risada aí, ó. Ai, foi incrível, meu Deus do céu. Não é só eu que tenho essas histórias, tá vendo? Que dormi no trabalho e fiquei trancada. Olha aí. Ai, mas Mas é verdade, histórias de superação e assim, se fosse em outras ocasiões, eu fui, não deu certo, eu não vou mais não, eu fui, não deu certo, não vou lá mais não. E aí fui persistindo, persistindo, e aí pronto, até que deu certo. Tem outras, né, mas aí é papo para outro programa, para outras histórias. Qual com a sua história de superação, então? Mas foi bacana. Se você, por exemplo, tivesse crença de desvalor, com certeza ela seria acionada ali. E aí, qual é o pensamento subsequente? Não vou mais tentar. Né? Não vou mais fazer. Verdade. Nada dá certo. Não tem aquelas frases clássicas que a nossa mente traz à tona. Para mim nada dá certo, entendeu? Então, o que eu quero dizer para os ouvintes hoje? Nunca deixe alguém dizer que você não tem valor. Nunca. Porque isso só vai te levar para lugares que você não quer na vida. Então, mesmo que eu tenha me sentido desvalorizada ou desvalorizado lá na minha infância pelos meus pais, eu preciso aprender a dizer para mim o que eu queria ter ouvido. O que eu queria ter ouvido dessas pessoas? É isso que eu vou dizer para mim. O que eu diria para um filho meu? É isso que eu vou dizer para mim. Eu não vou manter o diálogo interno de lá de trás. Então, eu não posso dizer, se eu quiser ser bem-sucedido na vida, eu não posso manter esse diálogo interno de que eu não tenho valor, de que eu não sou digna de amor, que eu não sou digna disso. Eu sou digna do melhor. Todo ser humano é digno do melhor. Todos nós temos valor. Cada um tem a sua capacidade, a sua habilidade. Um é hábil em uma coisa, outro é hábil em outra. Né? Mas o importante é que a gente entenda que todos nós... Tem até um desenho que a minha sobrinha assiste. Aí, todo dia eu chego lá, um desenho diferente que ela vê durante 2 ou 3 meses, repetidas vezes. Agora ela está vendo um lá, que é uma história que eu não lembro o nome, que é uma história de uma família, acho que de 10 filhos, e todo filho tem um dom. E a personagem principal, ela não tem dom, ela foi a única de todos os filhos que ficou sem dom. Nossa! Só que ela que reúne a família, ela que integra a família, ela que está sempre organizando a família. Então, ela não tem... os dons dele são, como a gente está falando de desenho, né? São de histórias, histórias com né? Então, um tem um dom de visão, outra tem um dom da força, outra tem um dom dos mais variados dons. E aí, quando pergunta para ele qual é o seu dom, aí ela tenta se explicar toda para dizer que não tem dom.
Tadinha. Mas é que ela não percebe que o dom dela é de organizar essa família, de integrar essa família, de unir essa família. Isso é um dom. Talvez até maior do que os outros, né? Claro, qual é o dom maior de você pegar, tipo assim, uma irmã dela tem o dom tipo de Sansão da Bíblia, que pega muitas coisas com muita força e segura, tipo assim, pega uma casa inteira na mão, né? Então tem muita. Mas qual é o dom principal aí? O dom da força ou o dom de integrar uma família? Ah, com Então, certeza de integrar, né? isso fala de que todos nós temos dons, todos nós temos habilidades, todos nós temos capacidade. Cada um tem de uma coisa diferente. Eu posso não ter o dom que o outro tem, o talento que o outro tem, mas eu tenho o meu dom, o meu talento. Então, a gente não deve deixar o outro desvalorizar a gente, e principalmente a gente não deve se desvalorizar. Porque isso só vai levar a gente para onde a gente não quer. Então, às E vezes, depois que vai para voltar, é mais trabalhoso, né? é trabalhoso. E tem gente que nunca volta. Vive a vida toda Uhum. coisas que não deseja. Quantas pessoas estão em trabalhos que não gostam, sendo desvalorizados porque não têm coragem, porque acham que não têm a capacidade de ir para outros trabalhos melhores e maiores? Quantas pessoas estão em relacionamentos onde elas são altamente desvalorizadas porque elas acham que não vão ter um relacionamento melhor do que aquele? Né? Quantas pessoas estão em situações de vida que elas não gostam porque elas acham que não são capazes, que não têm valor suficiente? Então, a minha crença me leva para onde eu não desejo, se ela está disfuncional. Por isso que é muito importante a gente fazer terapia. Para a gente desbloquear essas coisas, para a gente desconstruir essas coisas e construir um novo formato de viver e de pensar, né? E aprender a pensar sobre o nosso pensamento. Isso se chama metacognição. Uma das principais coisas que a gente faz em terapia é aprender a pensar sobre as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos, as interpretações que fazemos da vida. Porque são elas que nos fazem sofrer tanto quanto ou mais os eventos. Ô, Jair, Olha, meu um tio, abraço. Olha a frase, olha o que colocou aí seu tio aí, ó. Um abraço, Jair. Seja bem-vindo, querido. não, eu estava falando disso hoje. Eu disse, meu tio Jair me prometeu que vai viver 100 anos. Falei disso hoje, tio. É. 100 anos, e eu estou esperando que ele viva 100 anos mesmo, viu? Aí, ó, falando, a Aí, crença é que nunca serei rico. Então, se eu creio que nunca serei rico, nunca serei rico. Tem uma história, provavelmente não será, né? essa acho que eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, porque sempre tem novos ouvintes. Eu não sei se meu tio também já ouviu essa história. A minha mãe, desde que eu era pequena, contava essa história pra gente. Que ela morava na Ribeira. E aí ela morava com o meu avô e a família dela. E meu tio Jair, claro, que ele é irmão dela. E aí, do outro lado, tinha um casebre bem pobrezinho, que saía um homem todo vestido, bem, muito bem vestido. E aí, aquilo contrastava, aquele homem tão bem vestido e aquele casebre. E aí, todo mundo ficava abusando, dizendo: lá vai o rico, lá vai o rico, olha o rico ali. Todo mundo na rua ficava falando isso ali, o pessoal que morava ali perto dela, as amigas, tudo. Lá vai o rico, lá vai o rico. E nessa história de lá vai o rico, um dia o meu avô era gerente da empresa que ele trabalhava. E aí chega um rapaz lá vendendo os bilhetes de loteria. E meu avô sempre jogava, meu avô jogou a vida toda para ver se ganhava na loteria. E aí, nesse dia, ó, meu avô disse: hoje tá bem corrido para mim, hoje eu não vou jogar. E esse rapaz falou: eu quero jogar hoje. E aí pegou um bilhete, fez lá a jogo dele, e esse cara ganhou na loteria e ficou rico. Sensacional. E aí a minha mãe contava isso como dizendo assim, ensinando para a gente o poder da palavra. É verdade. Todo mundo falava. Então, se você fala que você nunca vai ser rico, você vai ser pobre a vida toda, se você pensa isso,
você não vai ter ideias para ser rico, né? É verdade. E, na verdade, olha que interessante, qual é a minha análise psicológica desse caso? Um caso tão de longe, tão distante, há mais de 50 anos atrás. A minha análise é, esse cara se vestia muito bem porque ele acreditava que aquilo era riqueza, que ele poderia, sim, um dia ser rico. Né? Que força, né? Que força mental, né? E aí, o que acontece? Aquilo vai, de alguma forma, você vai tendo ideias. Porque o cérebro é isso. Você vai tendo ideias para fazer aquilo que você deseja. Qual foi a ideia dele para ser rico? Jogar na loteria. E aí, na hora certa, no momento certo, né? Talvez ele trabalhasse ali pensando que ele podia também subir de cargo naquela empresa, sim. Mas repare que ele vai fazer várias ações para ser rico. Ele não vai fazer nenhuma, não é uma só. Então, né? Uma pessoa que está num casebre muito pobre e se veste como se fosse uma pessoa rica, ela acredita que ela um dia vai ser rica. Ela tem a crença de que ela tem valor. Aí a Gessivalda, que maravilha, viu? Coisa boa. Palavra forte, viu? Tem uma passagem em Provérbio na Bíblia que diz que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Tá vendo aí? Até forte. A Bíblia fala do que o psicólogo fala. É. O que você pensa tem tendência a se concretizar. Se eu penso que eu não vou ser rico, a tendência é que eu não seja. Se eu penso que eu não tenho valor, a tendência é que eu me conecte com pessoas que me desvalorizem. Se eu penso que eu não sou competente, eu tenho comportamentos de uma pessoa que não mostra sua competência. Porque mostra insegurança. Repare como funciona. Eu acho que eu sou incompetente. E aí eu me sinto inseguro na hora de realizar algo. Se eu me sinto inseguro, eu vou passar essa insegurança para o outro e o outro vai achar que eu não sou competente. Porque eu sou inseguro. Se eu sou inseguro, eu não tenho competência. Perfeito. Então, a gente vai para onde nossas crenças nos levam. Então, se a gente quer ter uma vida boa, a gente tem que falar que a gente vai ter uma vida boa para liberar no cérebro comportamentos que nos levem para essa vida boa que a gente quer. A gente tem que acreditar no nosso potencial. É o contrário. Tá? Olha que contradição. Eu quero ser bem-sucedido pensando que eu sou incompetente, que eu não tenho valor, que eu não mereço. É por isso que... Nem jogando na loteria vai conseguir, né? Acho difícil, viu, Gessan? Acho difícil. Então, assim, por quê? Porque por que a maioria das pessoas não são bem-sucedidas? Não é só porque o país é difícil. É porque as crenças delas, o que está fora, está dentro. As minhas crenças, quando eu olho para o meu contexto, eu tenho que me perguntar pelas minhas crenças. O que eu vivo é um reflexo do que eu acredito. Se eu acredito que vai dar certo, se eu acredito que eu vou ser rica, se eu acredito que... Não é um acreditar que vou ser rica fantasioso. É o que eu falei. O acreditar é para pensar em como fazer aquilo dar certo. Eu tenho que pensar em formas. O cara pensou, ele não pensou, provavelmente ele não falou, eu vou ser rico e ficou de braço cruzado, porque senão ele não precisava jogar na loteria. Uhum. Né? Então, ele trabalhava, ele ia bem... Olha que legal. Ele ia super bem vestido para o trabalho, porque é interessante. Quando você está bem vestido, as pessoas conectam mais com você. Porque aquilo chama atenção. Perfeito. Aí é Daniel. Patrícia e Daniel. Um beijo para vocês também. É porque ele falou Gerson, mas é Gerson. Para você também, ó, Gerson. Deus abençoe. Beijão para você. Deus abençoe todos nós. Então é isso. O último grupo de crenças centrais. Aqui a gente nem entrou nas intermediárias. A gente está falando das centrais. Crença de desamparo.
Então, eu acredito que eu não sou amparada, que eu não vou receber apoio, que eu estou sozinha no mundo. E aí também, por exemplo, isso pode me levar para situações onde eu me isolo mais, onde eu não conecto socialmente com as pessoas, e aí isso vai cumprindo a minha crença, né? Porque quando a gente não se conecta, quando a gente se isola, as pessoas também se afastam. Nós somos seres de reciprocidade. Então, se eu me afasto das pessoas, me isolo, a tendência é que elas também se afastem de mim. E aí, aquilo vai gerando mais ainda. Viu aí que eu não tenho amparo na vida? Né? Então, É verdade. Cuidado com essas crenças. E, sim, todo mundo deve ir para o psicólogo trabalhar essas crenças. Se você quiser ter um desenvolvimento na vida, precisa mudar o tipo de crença, porque a crença vai regendo a sua realidade. Certo? Se os ouvintes quiserem mandar perguntas, eles podem mandar perguntas por aqui que eu vou responder. Ok? Coisa boa! Podem perguntando aí, gente, contando alguma coisa, alguma passagem aí de vocês, e vai fazendo pergunta em relação a isso aí. Você sabe o que são crenças psicológicas e como elas influenciam sua vida? Mandar um abraço aí pro Wilton Matos, da Rádio Sociedade da Bahia. Grande Wilton, um abraço para você. Gessé Cruz, grande cantor e compositor, Emoçuronga 2 acompanhando a gente. Orlando no Barbalho também acompanhando a gente. Luciano Nascimento aí no Abaeté e Dona Felícia aí no Setor C. Gente, pode ir falando também aqui no chat, que aí fica melhor que todo mundo fica vendo vocês, ou pelo menos aí vendo a mensagem que vocês estão mandando. E vocês que estão aqui acompanhando a gente no YouTube, vai compartilhando aí, ó, acionando o sininho para receber as notificações, compartilha para geral, tá certo? Vai dando aquele joinha que é para engajar cada vez mais. Programa top, como sempre, programa Superação. Meu amigo Duílio Camardelli, o internacionalizado, aí do Mosaico, grande abraço para você, viu, Duílio? Seja bem-vindo sempre, amigo. Vamos que vamos. Pronto. Então, as crenças centrais desses 3 grupos que eu falei, desamor, desvalor e desamparo, elas dão origem a crenças que a gente chama de crenças intermediárias. Crenças intermediárias são autorregras, muitas vezes inconscientes, que a gente coloca para si mesmo como uma forma de ter uma estratégia para lidar com essas crenças centrais, né, que estão inconscientes. Então, por exemplo, se eu agradar a todos, serei amado. Então, eu posso ter um comportamento de querer agradar todo mundo, me sobrecarregar de fazer favor para todo mundo, de colocar todo mundo em primeiro lugar e eu no último. Por quê? Porque eu acredito que se eu não sou amado, se eu fizer isso, eu vou ser amado. E aí eu vou me sobrecarregando. Mas a crença de que eu não sou amado, ela vai persistir mesmo eu fazendo tudo isso. O que acontece é que essa crença intermediária, essa regra, essa estratégia utilizada, ela vai amenizar o efeito da crença, mas ela não vai curar. Né? Então, eu faço tudo para todo mundo, eu sou bonzinho. Tem até um livro chamado Síndrome da Boazinha. Que são pessoas que abrem mão de si sempre pelo outro, nunca se colocam em primeiro lugar, fazem tudo que o outro pede, se sobrecarregando. Por quê? Porque a crença é, se eu agradar todo mundo, uma hora eu serei amada. As pessoas vão gostar de mim, né? E aí, isso vai gerar mais e mais processos. Então, meio que vira uma bola de neve. Né? Então, a Luciene Souza. Oi, Luciene. Boa tarde para você também. Seja bem-vinda, viu? Fique à vontade. Aqui a casa é nossa. Quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aí. E a psicóloga Elisângela Santa Rita vai responder aqui, tá bom? John City, um abraço. Um abraço também para o Saturnino Miranda, caminhoneiro que agora voltou a ser sonoplasta.
Valeu, Saturnino. Grande abraço para você, querido. Que Deus continue te abençoando grandemente. Cadê a Neide, lá em Santo Antônio de Jesus, também acompanhando a gente. Grande abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Vamos juntos em Programa Superação desta quinta-feira. Coisa boa. Então, olha só, boa tarde a Luciene e a todos aí que você citou, Gessan. Grande abraço. Então, eu vou citar algumas crenças centrais para as pessoas entenderem mais ou menos. E assim, qual é o exercício que eu quero que elas façam? Elas podem, se elas não tiverem agora um papel, elas podem fazer isso depois, porque fica gravado o programa, certo? Perfeito. Gessan, eu quero que você conte mentalmente aí quantas você se identifica. Tipo assim, me identifiquei com 5, com 3, com 2, que você falou. Não, vou falar agora. Vou falar tô certo. Aí você não precisa dizer qual foi, não. Você só vai me dizer a quantidade. Que você certo. Não vai dizer qual foi. Tá bom. Crenças de desamor. Ninguém gosta verdadeiramente de mim. Cada ouvinte pode ir aí anotando ou contando quantas crenças tem. Ninguém gosta verdadeiramente de mim. Sou desinteressante. Não sou atraente. Ninguém sente desejo por mim. Não sou querido pelas pessoas. Ninguém deseja minha companhia. Não sou digno de ser amado. Sou digno de abandono. Sou rejeitado. Não sou digno de ter um bom relacionamento. Quantas você se identificou? Oxe, eu nenhuma. Então, nenhuma. Será? Não tem crença de desamor. Não. Olha como o seu sistema emocional tá limpo aí. Né? Eu acho que nenhum, viu? Nenhum. Tá. Agora eu vou para a crença de desvalor. Sou inferior, sou incompetente, sou incapaz, não mereço viver, não tenho valor, não sou uma boa pessoa, não sou bom o suficiente, sou inadequado. Nenhum também. Nenhum também. Nenhum também. Dependendo da situação, talvez esse penúltimo. Tá. Dependendo da situação. Mas acho que 99% não. Pronto, então vou pegar isso para falar depois. Mas não, eu não vou lhe perguntar nada, não. Vou falar da crença. Certo. E as crenças de desamparo. Vamos lá. Sou impotente, sou carente, sou frágil, sou desamparado, sou fraco, sou uma vítima, sou sozinho no mundo, sou vulnerável, sou dependente e não tenho ninguém por mim. Menina, zero também? Olha! Parabéns, seu sistema emocional é super limpo. Menina, sério. Olha, zero. Fica assim com 8, 9, 10. É mesmo? Então, imagina. Meu Deus. O que é que várias dessas crenças faz no psiquismo de uma pessoa? Você já viu que é só tudo negativo aqui? É verdade. Por que você não tem essas crenças? Porque você é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Então, obrigado, graças a Deus. Agora, otimista realista, né? Sim. Otimista tipo Poliana, você está vendo que a pessoa está morrendo e está dizendo, não, ela vai viver. Isso não é saudável, entende? Sim. Ali que a situação não vai dar certo, você tem que dizer, não vai dar certo. Né? Isso é uma coisa. Agora, o otimismo realista é tipo assim, você tem mais probabilidade de dar certo do que de dar errado. Eu conecto mais com a possibilidade de dar certo e não com a de dar errado. O pessimista conecta com a de dar errado.
mesmo que ela seja pequena. O otimista realista vê que a pessoa tem problemas, mas tem qualidades. E tem mais qualidades do que problemas. Ela conecta mais com as qualidades da pessoa do que com os problemas. E se a pessoa tem mais problema do que qualidade, não tem muito como fazer isso. Né? Conectar mais com a qualidade. Se ela tem mais problema, ela traz uma avalanche de problema, você vai ter que conectar com aquilo. Então, o que acontece? O otimista realista é aquele que vê os dois, vê o positivo, vê o negativo e conecta mais com o negativo, ou com o positivo, desculpe. Então, uma pessoa otimista, por que ela não vai ter maior parte dessas crenças? Porque a maior parte dessas crenças tem a ver com pessimismo. Olha aí, tá vendo? Só que é muito raro você encontrar uma pessoa que nunca fez terapia, ou você já fez? Não, nunca fiz. Só no dia a dia, conversando com as pessoas aqui, com as pessoas ali, mas assim, parar para fazer terapia e aprendendo com você também algumas coisas, mas parar para fazer propriamente dita, não, nunca fiz. Então, é muito raro uma pessoa que nunca fez terapia não ter essas crenças. Algumas, pelo menos. Então, assim, o que acontece? Quanto mais dessas crenças eu tenho, mais meu sistema emocional está sujo. E mais problemas eu vou ter na vida. E quanto menos eu tenho essas crenças, mais meu sistema emocional está limpo e mais coisas boas eu vou ter na vida. Olha aí. Eu procuro ver sempre o lado do copo cheio e não o copo vazio. Logicamente que a gente tem que saber dosar. É como você diz, né? Se o branco existe, é porque o preto também existe, né? Eu falo em cores, lógico. Se o bem existe, é lógico que o mal também existe. Agora sim, eu não acordo de manhã e digo assim, hoje eu quero que meu dia seja horroroso. Não, de forma alguma. Eu acordo, saio de manhã, olha, hoje, apesar das dificuldades, mas com certeza eu vou ter um dia bom. Aí, por exemplo, quando chego em casa, meu Deus, graças a Deus por ter conseguido chegar até o final do dia. E não chegar e dizer, nossa, o dia hoje foi horrível, foi horroroso. Então, eu procuro sempre olhar da forma positiva, né? E, assim, as dificuldades existem, são 50% de chances de dar certo, também como de dar errado, como você sempre fala, né? Tem os dois lados, meio a meio. Agora, eu prefiro me conectar mais com o lado positivo do que com o lado negativo. Então, eu procuro sempre buscar dessa forma. Então, é isso. Quando eu me conecto mais, eu vejo os dois, mas eu conecto mais com o positivo, isso limpa meu sistema emocional. E quando eu me conecto mais com o negativo, isso vai sujando cada vez mais meu sistema emocional. E, então, assim... desculpe. Coincidentemente, esta semana, eu encontrei com uma pessoa que já há algum tempo eu não via. Eu via com frequência e depois passou um tempo que a gente não se via com muita frequência. E aí, essa semana, encontrei com essa pessoa e aí a pessoa disse assim, olha, é impressionante como você traz uma energia muito boa e como meu dia melhora quando eu te vejo. Qual o motivo que você só anda sorrindo, só anda positivo? Eu digo, olha, ter fé, correr atrás das coisas, nunca esperar que nada caia do céu, correr sempre atrás dos objetivos. Se eu não puder fazer o bem, também o mal eu não faço. Se eu não puder te ajudar, também eu não te atrapalho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ser realista também. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, também eu não posso. Não gosto de ficar com minhas palavras enganando. Não, passa aqui amanhã. Não, amanhã eu vejo. Não, não pode, não pode, não pode. E eu acho que são esses conjuntos, né, de coisas, eu acho. Exatamente. Então, repare, mas a maioria dos seres humanos são assim? Não. Não. Tem gente que você no cumprimentar, você já recebe uma carga de negatividade. Eu não sei se acontece com todo mundo que está aqui com a gente, né? Ou com algumas pessoas que estão aqui com a gente, assistindo esse programa. Tem gente que você chega, que a tua energia eleva, que a tua energia fica muito mais forte. E tem gente que você chega até no cumprimentar, a tua energia já dá aquela baixada. Então, são pessoas que estão sempre negativas, infelizmente, né? Então, repare, por quê? Porque emoção é contagiante. Se você está perto de alguém alegre, é otimista, tranquilo, a tendência é que você vá
ficando assim, porque o nosso cérebro ele vai copiando as coisas que ele vê, que ele convive. E se eu tenho uma pessoa negativa, a tendência é que ou a gente se sinta mal e não queira estar com aquela pessoa, ou a gente copie também, fique negativa também, né? Uhum. Então, eu nunca esqueço, uma vez, eu era muito, admirava muito a Hebe Camargo, apresentadora. Você parece com ela, assim, essa questão do otimismo, essa energia boa. E pode perceber, os apresentadores que mais as pessoas conectam são os apresentadores otimistas. Então, Hebe Camargo, Silvio Santos. Verdade. Pessoas que têm essa alta carga de otimismo são as pessoas que as pessoas mais conectam com elas. Você não vai ver ninguém conectado com o Faustão, como era com o Silvio Santos, como era com a Hebe Camargo. Ou com a Adriane Verdade. Galisteu. Entendeu? Por quê? Uhum. Porque eles tinham essa característica que poucos seres humanos têm, de um otimismo muito grande. E um dia a Hebe conta, e aí é interessante, porque você vê como é que ela aprendeu a ser otimista na família dela. Ela conta que quando ela era criança ou adolescente, não lembro, que uma vez a geladeira da família dela estava vazia. Eles estavam passando por um momento muito difícil financeiro. E aí a mãe dela falava assim, ó, pense aí, imagine aí que essa geladeira está cheia de coisas boas que você gosta. Então, o que essa mãe estava ensinando ali para ela? Já que o presente está ruim, conecte com o futuro bom que a gente vai ter. Faz sentido, né? Exatamente. Tipo assim, foi a estratégia dela para lidar com aquela pobreza e aquele momento difícil. Né? Uhum. Então, o que que acontece? A gente tem estratégias para lidar com as coisas que vivemos. E nós temos que repensar essas estratégias. Eu tenho que identificar e repensar. Essa estratégia está legal, não está legal? Como seria? E eu ensino para os pacientes. Como é que seria, assim, uma estratégia legal que você acha que seria bom? Aí a pessoa fala, não, eu acho que eu devia ter feito dessa outra forma. Eu falo, então agora treine e fazer dessa outra forma. Porque de tanto você treinar, o seu cérebro vai aprender. Condicionamento, né? A gente condiciona num formato, aí você tem que descondicionar e condicionar em outro formato, mas você tem que pensar como seria o outro formato. Então, isso é muito importante. Nós aprendemos nossas crenças, por exemplo, pais que falam muito, estou sem dinheiro, estou sem dinheiro, estou sem dinheiro, constrói crença de escassez nos filhos. Constrói crenças de que dinheiro é muito difícil, né? De que a vida é muito complicada. Então, é melhor dizer, não, mas uma hora a gente vai ter. A gente está trabalhando para isso. Repare o otimismo realista. Perfeito. Nós estamos trabalhando para isso. Não é um ter aleatório. Ah, eu voltei, não trabalho e voltei. Se você não trabalha, você não vai ter. Né? Então, assim, eu vou construir. É muito importante isso, que a gente traga crenças para os nossos filhos saudáveis, né? E refaça nossas crenças também. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou ler para as pessoas irem percebendo como é que as crenças se formam. Então, vamos dizer que quando criança, eu tenha pais que tragam para mim a ideia de que, aqui de 0 a 7 anos, né? Aqui é um exemplo fictício. Chorar é sinal de fraqueza. Antigamente tinha muito isso com os meninos, né? Não pode chorar. Se esforce para ser o melhor. Olha aquelas falas recorrentes dos pais, né? Os conselhos. Se esforce para ser o melhor. Essa criança fictícia aqui ouviu isso do 0 a 7 anos. Enfrente as dificuldades de frente. Cuide de seus irmãos. Não mostre que tem medo. Então, aqui nesse exemplo, é um menino
né? Esse modelo criado é um menino que ouve isso dos seus pais de 0 a 7 anos. O que acontece? Quando chega de 7 a 14 anos, ele vai tirar conclusões daquilo que ele ouviu. Que de 0 a 7 anos não tem conclusão elaborada. Mas quando você está entrando na adolescência, né? Você vai elaborando conclusões, interpretações daquilo que você ouviu. Então, o que acontece? De 7 a 14 anos, ele juntou a crença. Isso é um processo inconsciente, não é um processo voluntário. Chorar é sinal de fraqueza, com se esforço para ser o melhor. Ele elaborou a crença, preciso ser o melhor. Com a crença, se esforce para ser o melhor e cuide de seus irmãos, ele elaborou a crença inconsciente, não é voluntário. Preciso tomar conta dos outros. E com a Perfeito. crença, chorar é sinal de fraqueza e não mostre que tem medo, ele elaborou a crença, não devo mostrar minhas emoções. E aí vai. Peraí, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Aí, o que acontece? De 14 anos em diante, eu elaboro novas interpretações. Repare que é uma sequência de acordo... Eu vou crescendo e vai tendo uma sequência aquilo. Sim. Então, dessa crença, preciso ser o melhor, com a crença em frente às dificuldades de frente, é elaborada uma nova crença de 14 anos em diante. Se eu não for bem-sucedido, serei um fracasso. Com a crença, em frente às dificuldades de frente, não mostre que tem medo e não devo mostrar emoções, devo sempre agir racionalmente. A pessoa não se permite emocionar, vamos dizer assim. Ela tem sempre que estar no racional dela. Ou seja, ela está sempre meio robotizada, né? Aí, o que acontece? Dessas crenças, quando ele vira adulto, vem a crença. Se eu não for bem-sucedido, serei um fracasso. Vem a crença, tenho que prosperar a qualquer preço. E aí vira uma pessoa estressada, né? Porque ela tem que prosperar de qualquer jeito. E ela nunca vai ter paz na vida, né? Porque ela tem que prosperar de qualquer jeito. E a outra crença que ele elabora, minha família não aguentaria se eu fracassasse. Uma certa pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. E aí vem a estrutura da personalidade adulta. Ou eu sou o melhor ou não sou nada. Não tem meio termo aqui. Ui, desculpe, foi minha cachorra. Ou eu sou o melhor ou eu sou nada. Ou não sou nada. Preciso ser um exemplo para todos. Olha que pressão que essa pessoa vive. Meu trabalho é tudo em minha vida. Ou seja, a pessoa não deve nem dar atenção para a família, né? Olha quanta coisa disfuncional que está vindo ali. Minha posição e minha imagem são um patrimônio, então eu tenho que preservar ela o tempo todo. Preciso ser sensato sempre, ou seja, racional sempre, não posso mostrar emoção sempre. Tenho que estar o tempo todo me cobrando sempre. Então, o que acontece? As minhas crenças me levam para uma estrutura de vida, você percebe? Como é a estrutura de vida dessa pessoa aqui? Altamente estressante. Imagina, hein? Que pressão, né? Muita pressão. Provavelmente pode infartar em algum momento, que é muita pressão. Pode ter um transtorno de ansiedade. Pode ter uma depressão por não suportar tanta pressão interna, né? Então, reparem como isso vai construir essas crenças de lá de trás, que começaram a construção de 0 a 7 anos, vai construindo a sua realidade de vida.
né? É isso. Então, é isso. O que eu queria trazer hoje para os ouvintes era essa importância de entender esse funcionamento que a gente tem, entender como isso influencia de uma forma muito marcante a nossa vida, e do quanto é importante a gente fazer terapia para identificar e para modificar essas crenças, ou sessão de educação emocional para quem não quer fazer terapia, né? Mas é muito Exatamente. importante que a gente identifique, porque muitas coisas que a gente está vivendo não tem uma relação com muitas dessas crenças, com comportamentos que mantêm coisas que a gente não quer na nossa vida e a gente não percebe. Certo? E sobre eu não sou bom o suficiente para fechar, Jassan, não sou bom o suficiente, todos nós não somos bons o suficiente mesmo. Mas é que a pessoa que tem a crença disfuncional, ela generaliza, para ela não é o suficiente em nada. E na vida nós somos bons em algumas coisas e não somos bons em outras, concorda? Perfeito. Então, o normal em algumas coisas eu não sou o suficiente. E em outras eu sou boa ou sou muito boa. Isso que é o normal. Ninguém vai ser bom em tudo. Agora, se eu acho que eu não sou bom em nada, aí tá disfuncional. Aí é uma crença que precisa ser trabalhada. Então, eu Tá espero fora do normal, né? Tá fora do normal. Então, eu espero que as pessoas comecem a entender um pouquinho dessa questão do funcionamento das crenças delas, como isso impacta grandemente a vida de cada ser humano e de como a gente precisa ir reajustando e reestruturando elas para ter uma vida melhor. Ok? E assim, começa com a besteirinha, né? Uma simples frase lá atrás, mas que vai ganhando força e moldando, né? Ao longo da vida, e de repente, se não for tratada, pode levar realmente a uma ruína, né? Exatamente. E a pessoa acha que é porque ela que não tem sorte na vida, né? Que ela que não prospera de repente. Não, são crenças. E você vai ver, por exemplo, crianças que tiveram pais que proporcionaram crenças de sucesso. Pouquíssimas pessoas têm crença de sucesso. Mas pais que proporcionaram crenças de sucesso, elas são muito bem-sucedidas. São pessoas, adultos bem-sucedidos. Né? São adultos realizadores. Então, quando você vê uma pessoa que realizou e que conseguiu coisas maiores, normalmente é porque ela tem crenças de sucesso. Porque se eu tenho uma crença de que eu não sou digna de ser amada, ninguém me ama, ninguém me quer, ou não sou boa o suficiente, não posso, não consigo, é óbvio que isso vai me levar para um contexto de vida horroroso, né? Ou, no mínimo, mais ou menos que, tipo assim, não gosto muito daquele contexto. Então, para eu ir para contextos bons, agora eu tenho que refazer todas essas crenças que estão disfuncionais. Então, meu exercício de casa, todo dia eu passo um. Pega lá, volta a fita, né? Vai escrevendo as crenças que eu falei, que você se identifica, leva para o psicólogo para desconstruir, reconstruir tudo, né? Ou para a sessão de educação emocional, porque não pode ficar com o sistema emocional sujo assim. Raramente uma pessoa é bem-sucedida na vida se ela tem muitas crenças disfuncionais. Muito raramente. E a tendência é quanto mais demora de cuidar, quanto mais passa, mais vai piorando mais ainda, é mais difícil de desconstruir, né? Eu já vi pacientes chegar assim no consultório em situações muito difíceis, até financeiras de vida, e quando a gente ir trabalhando as crenças, eles irem para lugares na vida deles maravilhosos. Então, assim, por quê? Porque a crença foi modificando, a modificação dessa crença foi modificando o comportamento deles na vida, e essa modificação do comportamento na vida foi levando eles para essas
esses lugares mais altos, essas oportunidades mais altas. Porque quando você tem crença disfuncional, mesmo que bata na sua porta a oportunidade, você tem grande chance de jogar ela fora. Para comprovar, como comprovação da sua crença. Entendeu? Meu Deus, que coisa, hein? Ai, ai. Eita, relógio que passa depressa quando o programa é bom. Aliás, é só com o programa Superação que esse relógio passa depressa, viu? Quase chegando ao final, Elisângela, quase chegando ao final. Mas, enfim, conta pra gente aí seus contatos, como é que as pessoas podem fazer para falar contigo, essas crenças que foram faladas aí, muita gente se identificou. Olha, me identifiquei com essa, com aquela outra, ou até com mais de uma, claro. E aí, de repente, como essas pessoas podem fazer para conversar contigo? Elas podem fazer terapia, ou elas podem fazer sessão de educação emocional só para trabalhar as crenças ali também. Tem gente que não quer fazer terapia. O legal é fazer terapia, porque vai mudar muitas coisas. Assim, quando você vai mudando por dentro, a sua vida vai mudando por fora. Mas, para quem não quer, faz sessão de educação emocional, não tem problema. Mas o importante é trabalhar as crenças. E não precisa ser necessariamente comigo. Tem a questão da identificação. Então, às vezes, se identifica com outro psicólogo, vai para o psicólogo. O importante é ir. Quem quiser fazer comigo, é só entrar em contato no 71, no WhatsApp, 71991483135. E aí a gente marca ou a terapia ou a sessão de educação emocional. E a pessoa pode dizer, eu vim só para trabalhar as crenças, se ela não quiser fazer terapia. E aí a gente vai trabalhar essas crenças. Maravilha. Simples assim, só depende de cada um, né? Simples assim. Mas é impressionante. Quando você muda as crenças de um paciente, a vida dele começa a mudar por fora. É impressionante isso. Então, você quer mudar de vida por fora, você muda por dentro. Naturalmente, começa a mudar por fora. Um beijo para a Luciene. Eu não sei se eu mandei um beijo para ela, mas um beijo para a Luciene. Está sempre com a gente, a Luciene Souza. Essa turma boa, bacana, está sempre com a gente. Gratidão a todos pelo carinho. Lembrando, gente, que a live fica salva. Se não deu para você assistir por completo por algum motivo, você está cuidando da casa, está trabalhando, está fazendo alguma atividade, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, Rádio Criativa 10, e lá você procura o programa Superação desta quinta-feira, 12 de setembro, e aí você vai poder assistir, vai compartilhar para todo mundo e vai mostrar para seus amigos, grupos de WhatsApp, grupo da família, que você assiste, que você ouve programa de qualidade, programa que realmente tende a acrescentar e tende a ajudar cada vez mais. Elisângela, que prazer, mais um programa contigo e parabéns, viu? Como sempre, o programa sensacional. Prazer é meu, Gessan, um prazer trabalhar com você, você é um comunicador maravilhoso. A gente agora vai para a TV daqui a uns dias. Já tô Vamos! Vamos sim, amém! Para a TV, você não acha, não? É verdade, é verdade. Muito otimismo, as pessoas vão te adorar na TV. A Gessivalda disse que já estava assistindo a gente na TV, né? Colocou na TV, no YouTube e na TV. Mas a TV aberta, de um modo geral, quem sabe em breve a gente não vai chegar lá, né? Em breve a gente vai estar lá. Então, parabéns, e parabéns a cada ouvinte. A gente ama, né, Gessan, essa interação deles. Demais, demais. Então, se inscrevam no canal para vocês receberem a notificação quando tiver o programa. Compartilhem e entrem em contato para a gente fazer as sessões para desconstruir as crenças disfuncionais. Gessivalda estava prestando atenção em alguma coisa aí, ó. No meu quadro aqui. Tá vendo? Aí, tá vendo? E ela captou logo a mensagem, tá vendo? Parabéns, viu, Gessivalda? Muito bom. Um beijo, Jessi. Maravilha. Beijão a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela companhia. As nossas tardes de quinta com vocês, sem dúvida nenhuma, ficam muito melhores, ficam muito mais especiais. Em breve, em vez de ser uma quinta por cada quinzena, a gente vai fazer, quem sabe, toda quinta e quem sabe todo dia, né? De repente pode acontecer. Né, Elisângela? Muito bem. E é isso que a Luciene falou. A gente constrói. Então, se eu tenho crenças
funcionais, saudáveis, naturalmente eu vou ajudar meus filhos a construir essas crenças, porque é o que eu tô, né, da convivência, eu vou passando elas. Mas muitas vezes, Gerson, você acredita que eu prefiro tratar o pai do que o filho? Os pais? É mesmo? Eu falo, faz primeiro os pais um tempo, depois faz o filho, porque muitas coisas vêm dos pais ali, e não é porque os pais querem prejudicar, não. É inconsciente, é porque aprenderam isso na família deles. Então, quando você trabalha os pais, muitas coisas dos filhos já vão ser desconstruídas aí de disfuncionais. Então, faz sentido. Por isso que eu trabalho muito com essa questão da orientação de pais, bato muito nessa tecla. Às vezes é mais importante o pai fazer a orientação com o psicólogo do que colocar o filho na terapia, dependendo do problema. Não são todos os problemas. Tem problemas que a criança realmente precisa ir para a terapia. Mas muitas questões, os pais que precisam de orientação, que a gente chama de orientação parental, sessões de orientação parental. Muito bem. Que maravilha. Valeu, Elisângela. Beijo enorme para você. Papai do céu continue te abençoando, toda a sua família. E sucesso sempre. Top demais o programa. A todos os ouvintes, um grande abraço, um super abraço. E daqui a 15 dias estamos aqui de volta. Maravilha. E vocês que estão aqui nos assistindo, quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada no site portalrc10.com. É mais um parceiro nosso que vale a pena ter notícias só de primeira linha. portalrc10.com. Dê uma olhadinha lá para vocês verem um pouco da estrutura lá do site. É um parceiro nosso que nós estamos criando agora e vale a pena vocês conferirem, tá bom? Tá muito chique. Pois é, estamos ficando cada vez mais, graças a Deus. Valeu, Elisângela. Beijo. Gente, beijo, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.